Nosso estudo terá a colaboração dos amigos Jomar Gontijo e Eurípides Farley. Boa noite, com a palavra os facilitadores. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos nesta noite a estar aqui conosco neste momento de estudo, de reflexão. Boa noite também aos amigos internautas que nos assistem. Iniciando agora o nosso estudo de perguntas e respostas. Lembrando para que quem quiser fazer perguntas, basta levantar a mão, que os amigos voluntários levarão papel e caneta. Para nós iniciarmos, uma primeira pergunta que chega aqui, que a pessoa indaga o seguinte: se é o corpo que deixa o espírito ou se é o espírito que deixa o corpo? De certa forma, uma pergunta assim, até de certo jeito, meio mineirês o nosso colocar, né? Mas que tem uma profundidade, sim, para a gente entender e buscar a compreensão exata do que a doutrina espírita vem nos colocar, a forma que isso ocorre. Bom, a verdade é que é o corpo que deixa o espírito, pois não tendo mais vitalidade, se desgarra deste. Então o corpo não tendo mais vitalidade, ele se desgarra do espírito. Assemelha-se à queda de uma fruta, quando assim essa já está madura. A fruta lá madura, ela se desprende da árvore. Então o corpo, ele se desprende, vamos colocar assim, do espírito a partir do instante que já não tem mais vitalidade. Allan Kardec nos diz assim: por um efeito contrário, a união do perispírito e da matéria carnal, que se efetuara sob a influência do princípio vital do germe, cessa, desde que esse princípio deixe de atuar em consequência da desorganização do corpo. Mantida que era por uma força atuante, tal união se desfaz, logo que essa força deixa de atuar. Então, o perispírito se desprende molécula a molécula conforme se unira, e ao espírito é restituída a liberdade. Assim, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo. Esta é que determina a partida do espírito, ou seja, a morte do corpo é que determina a partida do espírito, ou seja, a liberdade do espírito. Kardec nos diz isso no capítulo 11, item 18 do Evangelho segundo o Espiritismo. Portanto, então, não é o espírito que deixa o corpo, e sim o corpo que deixa o espírito. Jomar, boa noite. Iniciando aqui os nossos estudos. Boa noite Eurípides, boa noite a todos. Boa noite também, ou bom dia aos internautas, né? Já que a internet não tem tempo, podem nos assistir em qualquer horário. É sempre uma alegria voltar a essa casa, que é uma casa como um porto seguro, né? Quando o navio que está atravessando tempestades, ele chega num porto e ali ele coloca a âncora, baixa as velas e fica seguro. Essa casa é como um porto seguro para os nossos espíritos, porque lá na vida material do dia a dia, a gente está como que exposto a várias influências, né, da própria cultura terrena hoje, o materialismo, um egoísmo, um consumismo, né, um mundo assim muito difícil da gente cultivar valores espirituais. E aqui dentro, quando a gente entra aqui, com essa música, não sei se vocês estão conseguindo ouvir, que fica aqui 24 horas por dia, e também, sempre que a gente vem aqui, a gente está em prece, a gente está em oração, então parece que a gente sai um pouco daquela tempestade do mundo, e aqui a gente alcança um pouco de paz, para que os espíritos possam, sintonizado conosco, nos ajudar em alguns problemas físicos, psíquicos. Então é sempre uma alegria voltar, tá?
me convidem mais, tá? Podem me convidar que eu venho. Temos muitas perguntas aqui, bastante, não dá para responder todas, mas eu lembro sempre que as perguntas prioritárias são as que chegarem aqui agora para nós. Então, quem quiser fazer pergunta agora, chegando aqui a gente responde. E esse estudo, eu gosto muito dele porque é a oportunidade da gente responder uma dúvida que vocês tenham a respeito do Espiritismo e que talvez nas palestras a gente não consegue responder. Então aproveita que agora é a hora. Eu vi uma pergunta aqui muito interessante, que é sobre alguns conceitos espíritas. Boa noite. Por favor, podem me explicar um pouco sobre perispírito e espírito? E sobre ectoplasma e energia vital? Ótimo. Então, são alguns conceitos espíritas e espiritualistas que é muito importante a gente saber as palavras, né? Hoje, na nossa palestra, nós vamos trabalhar muito o significado das palavras, que é muito importante. Por exemplo, a palavra perispírito foi uma palavra criada por Allan Kardec. Ou, se preferirem, Hippolyte Léon Denisard Rivail. Quem já viu o filme? Levanta a mão quem já viu o filme. Só isso? Pouca gente demais. Vale a pena, viu? Vale a pena. Já saiu do cinema? Então vai ter que esperar agora chegar nos Netflix da vida, nas TV a cabo. Ah, já saiu aqui. Mas vale a pena ver o filme, tá, gente? O filme, ele é um pouco romanceado, né? Mas tem que ser, porque se for só história, assim, não atrai tanto. Mas é um filme comovente que foi fiel a muita coisa que a gente conhece. Então, vale a pena conhecer lá como é que foi a vida de Allan Kardec, até porque nós espíritas temos uma ideia de Allan Kardec como se fosse o perfeito, né? E no filme mostra um pouco das dúvidas, das ansiedades, mostra um pouco do Kardec ser humano, né? Então acho que é importante ver isso. Então esta é uma das palavras que ele criou. A palavra espiritismo ele criou, porque ele não queria que chamasse a doutrina que ele escreveu sobre de kardecismo. Muitas pessoas usam kardecismo, mas o Kardec não gostaria que fosse assim. Por isso que ele criou a palavra espiritismo. Mas por que a gente usa, alguns usam kardecismo? Até eu já tive que usar algumas vezes. Porque nos confundem com outros segmentos religiosos que não é o espiritismo. Porque o espiritismo, inclusive a palavra foi criada para ele, é um segmento religioso. Aí, quando eu me identifico como espírita, e alguém começa a falar de alguns termos e algumas coisas, me confundindo, por exemplo, com um bandista, eu sou obrigado a falar assim, não, mas eu não sou bandista, eu sou espírita kardecista, só para eles entenderem, né, porque confundem, um bandismo é uma coisa, o espiritismo é outra coisa, né, para que eles não me confundam e não me entendam errado. Porque, por exemplo, a Umbanda tem umas práticas que o espiritismo não tem. Apesar que a Umbanda também trata do fenômeno mediúnico, do fenômeno de comunicação com os espíritos. Mas é diferente, não é igual. Então, o espírito tem dois conceitos de espírito. No Livro dos Espíritos, que nós vamos falar muito sobre ele hoje, Kardec grafa espírito com letra maiúscula e espírito com letras minúsculas. Vocês vão observar isso lá. O espírito com letra minúscula é o princípio espiritual universal. Porque nós temos o princípio material, que é a matéria, que tem peso, tem massa, né? É sólido.
e tem o princípio espiritual, que não tem massa, que não é sólido, mas que os dois são os dois princípios universais, e acima deles Deus. Então, entre esses dois princípios, né, existe aí um princípio que fica no meio termo dos dois, entre espírito e matéria, que Kardec, na época dele, por não ter uma palavra melhor, chama de fluido cósmico universal. Fluido ou fluido, porque não tem exatamente o meio termo, era a melhor palavra da época para o meio termo entre matéria e espírito. Agora, o espírito com E maiúsculo é outra coisa. O espírito é aquele princípio espiritual universal individualizado. Esse princípio espiritual, através da evolução, ele vai se individualizando. Quando ele chega na fase humana, ele se torna espírito, porque ele é consciente e mais que consciente, ele é autoconsciente, ele sabe da própria consciência. Então ele tem uma identidade. Eu sou eu, Eurípides é Eurípides, e eu não me confundo com ele. Então alguns animais superiores, eles já possuem essa identidade. São aqueles animais que se reconhecem no espelho. Tem alguns animais que eles não chegam a se reconhecer no espelho. Eles acham que aquela imagem que ele está vendo é outro animal. Ele foge, né? Quando o animal consegue perceber que aquilo é ele, é porque ele já está construindo a própria identidade. Então é uma evolução. Evolução está sempre acontecendo. Então, espírito é o princípio inteligente individualizado, e o espírito, com E minúsculo, é o princípio inteligente do universo, tá? E aí Kardec teve que criar uma nova palavra, que é o perispírito. Peri, do grego, é um prefixo que significa em volta de. Tem muitas palavras em português que tem o peri, né? Perisperma, né? Então tem muitas palavras que tem o peri, que é em volta de. Então, perispírito significa em volta do espírito. O que tem em volta do espírito? Tem aquele fluido cósmico universal individualizado. Então o espírito, ele tem uma espécie de corpo espiritual. Ele tem alguma coisa que o permite entrar em contato com essa matéria que é o corpo. Isso é chamado perispírito. O nosso orientador, o Pedro, ele prefere chamar de corpo consciencial. Em vez de perispírito, ele fala corpo consciencial. Então, é um corpo do espírito. Então, isso é o perispírito. Ectoplasma e energia vital. O que é o ectoplasma? O ectoplasma é a substância corpórea que todos nós temos. André Luiz fala que é tirado das células, diretamente das células, e que esse material é responsável pelos efeitos físicos da mediunidade. A mediunidade tem dois tipos principais de mediunidade: efeitos físicos e efeitos intelectuais. Isso também é uma definição do Allan Kardec, que está no Livro dos Médiuns, tá? Então, no Livro dos Médiuns, ele explica quais são as mediunidades de efeitos físicos e quais são as mediunidades de efeito intelectual. Exemplo: se um espírito materializar aqui do meu lado, e todos vocês verem esse espírito aqui, né? E se ficar alguém aqui,
isso é um efeito físico, porque todos estão vendo e ele pode ter até tangibilidade e todos veem com a visão material nossa. É um efeito físico. Agora, se eu aqui estiver recebendo alguma intuição espiritual e transmitindo para vocês aquilo que eu estou recebendo intuitivamente, é mediunidade de efeito intelectual, porque ninguém percebe. Se eu estiver fazendo uma psicografia, escrevendo sobre intuição dos espíritos, é efeito intelectual, né? Vocês podem até falar, não, ele está fingindo, está acontecendo alguma coisa, porque ninguém vê o espírito. Ele age diretamente na minha intelectualidade. Então, o que é o ectoplasma? É a substância física que os espíritos usam para fazer os efeitos físicos. Por exemplo, a materialização. Quando um espírito materializa aqui, o médium que está cedendo à materialização chega até a perder quilos. Quando o Chico fazia materialização, ele perdia muitos quilos. Então, a materialização, para ser um efeito físico, o médium cede coisa do corpo dele, que sai pelos orifícios do corpo, né? Desde os orifícios capilares até os orifícios, nariz, boca, e cede esse ectoplasma, que pode ser invisível, pode ser visível, para que os efeitos materiais aconteçam. Até mesmo aqueles efeitos de mesa girante, qualquer efeito físico precisa de ectoplasma do médium. E esse médium é chamado médium de efeito físico, exatamente porque ele tem essa capacidade de doar ectoplasma. Já a energia vital é um nome que se dá, vamos dizer assim, ao fluido, vamos chamar dessa forma, porque não tem uma palavra, ao fluido que dá a condição ou a animação de todos os seres orgânicos. Então, a energia vital o ser humano tem, o gato tem, né? Todos os seres vivos têm uma cota, digamos assim, de energia vital, que é o que permite eles serem animados, né? Seria, Kardec chama de uma alma vital. Seria uma espécie de uma alma vital que todos os seres vivos têm. É um conceito que foi muito utilizado, hoje não é tanto, né? Espero ter esclarecido sobre esses conceitos: perispírito, espírito, ectoplasma e energia vital. Uma pergunta também aqui, dizendo se quem causa obsessão em quem? O que você acha, João? Difícil? Acho que é mútuo. Bom, a doutrina espírita ela nos esclarece que há várias situações. Ela pode ser do encarnado para o desencarnado, do desencarnado para o encarnado, do encarnado para o encarnado, do desencarnado para o desencarnado. Por quê? Porque, por exemplo, às vezes uma pessoa, um familiar, amigo, um parente da nossa família vem a falecer. E aí daqui a gente está chorando, lamentando, conforme os nossos sentimentos, que é normal, mas de certa forma, de forma assim bem mais obsessiva, querendo ele aqui ao nosso lado de toda forma, sabendo que isso não será possível. E aí a gente insiste, a gente tenta de toda forma. E aí o irmão às vezes está lá no mundo espiritual precisando da recuperação e às vezes nem se concentra, não consegue se concentrar nessa sua melhora, porque daqui estamos influenciando o seu bem-estar lá, ou seja, atrapalhando a sintonia dele lá nessa busca de melhoria. Da mesma forma, as influências espirituais do desencarnado para conosco, dos obsessores, tentando nos desviar do caminho, e da mesma forma nossa com eles também. Porque tem uma passagem no livro do André Luiz que o Chico traz a psicografia nos domínios da mediunidade, falando justamente sobre isso.
que uma mulher, ela foi até a casa espírita procurando auxílio, ela estava passando por muitos transtornos obsessivos, ali ela é ajudada, conforme muitos aqui vieram na casa espírita, recebem o auxílio espiritual, passe, água fluidificada, mas ao sair pelos portões do centro, lá fora continua a sua sintonia com os irmãos, procurando esse contato com ele através dos seus pensamentos. Ou seja, a doutrina espírita vem nos mostrar isso, que se a gente não mudar a nossa sintonia, não adianta a gente vir aqui tomar os 36 passes, não adianta a gente vir aqui assistir as palestras, porque quando a gente sair pelos portões, a gente vai se conectar de novo. E o que acontece nessa história, no livro do André Luiz? Ela busca por ele de novo e os dois se encontram novamente em sintonia. Então, da forma de encarnado para desencarnado, de desencarnado para encarnado, de encarnado para encarnado, quando a gente está aí mal querendo, vamos colocar assim, um colega de trabalho, um irmão, um familiar, que às vezes a gente teve um atrito com ele, pais, mães, porque sabemos que essas coisas acontecem, mas que a gente tem que também mudar esse pensamento sobre isso. Então, de encarnado para encarnado e da mesma forma desencarnado para desencarnado, porque no mundo espiritual é a mesma coisa, ou seja, ao passarmos dessa vida aqui, voltarmos para o mundo espiritual, retornaremos da mesma forma. Então, eles estão lá na mesma sintonia. Irmãos que brigaram aqui, continuam brigando lá, ou seja, continuam se guerreando lá, querendo o mal um do outro. Então, o que nos mostra justamente isso é que geralmente nós achamos assim que sendo obsedados pelos espíritos menos felizes, ou seja, pelos desencarnados, nós também não podemos da mesma forma daqui contrariá-los, né? Então nem sempre é assim, muitas vezes somos nós que obsedamos também. Eles conosco, nós com eles, nós com os encarnados também, igual eu falei, os amigos, o vizinho também, que é vizinho que põe música alta, a gente está aqui querendo o mal dele, né, Jomar? Querendo que ele desligue o som lá, e Jesus vem nos orientar de que forma? Orai para os inimigos, né? Quando a gente não tem o que fazer, faça a prece, ou seja, dê a ele bons pensamentos, porque assim a gente está designando para ele o quê? Coisas boas. E Jesus nos ensina o quê? Dê ao outro o que se quer para si mesmo. Quando a gente fizer esse processo, nós vamos aí entendendo que essa questão da obsessão, ela pode ser, vamos colocar assim, de certa forma, libertada, porque ela está na onde? No nosso pensamento. Nós atraímos. Jesus nos diz assim, diga-me com quem tu andas e eu te direi quem tu és. Então nós podemos pensar assim, diga-me com quem está pensando, em que está pensando, quais os seus sentimentos, os seus pensamentos, que eu te direi com quem tu afinizas. Então nós precisamos mudar isso, para a gente entender um pouco mais desse processo obsessivo, das questões de pensamentos, de sentimentos que nós, de certa forma, atraímos para junto de nós. Então se nós queremos coisas boas, vamos passar também a desejar coisas boas. Porque senão não adianta, é uma mão que lava a outra, vamos colocar assim, ou seja, é uma via de mão dupla. Ela vai e volta. Para a gente receber, a gente tem que doar. Francisco de Assis já dizia isso, é dando que se recebe. Então o que nós doamos, nós recebemos. Conforme na parábola do semeador, é aquilo que a gente semeia, que a gente vai colher. Então, essa questão da obsessão, quem obsedia quem? Nós obsediamos e eles também obsediam. Nós precisamos mudar esses pensamentos nossos para a gente entender esse processo que a doutrina espírita vem nos colocar para facilitar. E aí nós vamos começar a trabalhar o fardo leve que Jesus nos convida. Deixando de lado as coisas que não condiz, que não convém, conforme Paulo de Tarso vem nos orientar. Não é mesmo, Gilmar? É isso aí. E o que acontece? A obsessão, ela se caracteriza muito quando a coisa é persistente.
Porque influência maléfica a gente recebe a todo momento, né? De encarnados e desencarnados. Mas a obsessão é quando aquilo se torna muito persistente na nossa vida. Aí a gente tem que se preocupar e verificar o que está acontecendo. Uma pergunta interessante, que é o seguinte: sendo Aristóteles e Platão precursores da doutrina cristã, podemos dizer que Jesus não foi o criador dela, da doutrina cristã? Interessante essa pergunta, porque ela exemplifica duas coisas. Primeiro, a gente tem que tomar muito cuidado com a pergunta, porque eu não tinha observado, mas a pergunta ela já tem uma afirmação errada. E se a gente não ser cuidadoso, a gente acaba caindo nisso. Aristóteles e Platão não são precursores da doutrina espírita. Correto? Precursores são Sócrates e Platão. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, lá na introdução, Kardec coloca que a doutrina de Sócrates e Platão são precursoras da doutrina espírita. Sócrates, em torno de 600 anos de Cristo, lá na Grécia, o maior de todos os filósofos, inclusive a filosofia clássica, ela é dividida por ele. Então, antes deles é pré-socráticos, depois dele que vem a filosofia humanista. E Platão foi discípulo de Sócrates. E Kardec fala isso com muita propriedade. Primeiro porque Sócrates era médium. Sócrates era um homem genial. E genial do grego era um homem de gênio. Quem sabe a palavra grega para gênio? Daimon. Daimon, que depois virou demônio, mas para o grego o daimon era um gênio. Então Sócrates tinha um gênio, ou seja, um espírito que falava com ele, e ele era médium. E tem vários contos dele na filosofia, das conversas dele com os espíritos. E ele ensinou tudo para o Platão. E o Platão concebeu uma doutrina que é chamada doutrina das ideias. Para Sócrates existia o mundo das ideias, para Platão, o mundo das ideias, o mundo ideal e o mundo material, uma cópia do mundo ideal das ideias. Isso tem tudo a ver, inclusive, com o Espiritismo. Quando Kardec está estudando a doutrina cristã, é exatamente para mostrar que Cristo também foi precursor da doutrina espírita, porque tudo que Cristo falou, Jesus falou, a doutrina espírita veio confirmando e colocando. Então, Jesus não criou nada? É uma pergunta também. Na verdade, quem cria é Deus. Tudo que Sócrates, Platão, Jesus e o Espiritismo, eles estão enxergando partes de uma lei divina. É a ciência. O que a ciência vem descobrindo? Leis materiais. A gravidade, a inércia. Não vai descobrindo? Então, a ciência não cria. A ciência, ela descobre uma lei universal. Sócrates, Jesus e a doutrina espírita são como reveladores de uma lei espiritual. Assim como existem as leis materiais, existe uma lei espiritual, moral. Então, Sócrates descobriu alguma coisa, Platão mais alguma coisa, Jesus foi a perfeição moral que a gente conhece, o melhor exemplo que a gente teve. Então ele desnudou tudo, mas ele fala assim: nem tudo revelei, vou orar ao Pai para mandar outro Consolador, e esse Consolador vai relembrar tudo que eu disse e vai ensinar mais coisa, mas continua. E o Espiritismo não é o fim.
A evolução continua. E vai haver mais informações, mais esclarecimentos, e cada vez mais nós vamos conhecendo mais. Então, digamos assim, que a filosofia espírita, ela vai avançando junto com a ciência e vai descobrindo mais coisas a respeito do espírito, a respeito da relação dos desencarnados com encarnados. Então, não é que Jesus, inclusive um dos últimos estudos do Pedro, que nós vamos lançar a Psicofonia, volume 2, o último estudo, ele fala assim, ó, por que vocês dão tanta importância ao mensageiro? Mensageiro houve antes de Jesus, e vai haver depois de Jesus, e sempre vai haver mensageiros. Foquem a mensagem. A mensagem que Jesus trouxe é que é importante. E não só ele trouxe, Buda trouxe, antes de Jesus, Sócrates, Platão, né? O Aristóteles trouxe algumas coisas também. E assim a humanidade vai avançando. Quanto mais evoluído a gente vai ficando, mais coisas a gente vai percebendo. O Sócrates, ele é famoso por uma frase dele, aquela frase assim, só sei que nada sei. As pessoas não entendem. Foi por essa frase que ele ele foi elogiado, digamos assim, né, pela pitonisa de Delfos, cidade de Delfos, no templo de Apolo, que era uma médium, e uma médium, né, muito boa na época, né, seria um Chico Xavier da época, e ela fala, Sócrates, você é o homem mais sábio do mundo. E Sócrates falou, não, mas eu não sei de nada. E aí ele foi pesquisando para saber por que a pitonisa falou isso, aí ele descobriu que a maior sabedoria dele era saber que ele não sabia nada. Por quê? Ele sabia que o tanto que ele desconhecia era muito maior do que o que ele conhecia. E essa é a condição nossa. O que eu desconheço é muito maior do que eu conheço. Vamos dizer que eu já estudei a doutrina espírita até, mas o que eu desconheço ainda é muito superior do que eu conheço. Então eu posso dizer o seguinte, eu ainda não sei nada da doutrina espírita. Eu ainda tenho muita coisa que conhecer. E isso é de uma coisa só, pequena. Agora, se for perguntar para mim o que eu sei de medicina, aí, nossa senhora, o que eu sei, tanto conhecimento que tem no mundo. Então, o simples fato, Roberto, de saber que eu não sei nada, já me dá sabedoria. E já me dá humildade intelectual para sempre aprender. Foi isso que Jesus nos ensinou quando falou assim, bem-aventurados humildes. A humildade não tem nada a ver com pobreza. Quando a gente vê um pobre e fala assim, não, ele é tão humilde. Pode ser que não. Humildade tem a ver com saber o que somos, ter consciência daquilo que somos, do que sabemos, mas principalmente saber o tanto que não sabemos, o tanto que precisamos aprender. Porque isso nos dá humildade para aprender sempre, continuar aprendendo. Saber aprender todo dia, com todos, né? Então, é nesse sentido, cada mensageiro revela uma parte da verdade. Cada um de nós tem um pedacinho da verdade. E a gente vai, na evolução, compreendendo cada vez mais a verdade. É isso. Uma pergunta que nos chega aqui, assim, se é possível o espírito do bisavô reencarnar em criança e a criança manifestar através do choro. Bom, que é possível que o bisavô volte reencarnando como, vamos dizer assim, num filho nosso ali,
É sim, mas que vai manifestar no choro aí já não podemos garantir, né, Giovana? Será que ele está chorando igualzinho o avô e tal? Pode ter assim os traços assim, que muitas das vezes a gente percebe isso, né? Que aquela criança tem os traços do avô, até mesmo do pai que já faleceu, que a gente consegue visualizar isso nitidamente, que aquela criança traz assim um pouco daquela pessoa. E a gente, nossa, parece até que é ele. Mas a gente não pode ter essa certeza, né? A doutrina do Espírito coloca que sim, que nós estamos aqui e retornaremos. Então podemos aqui voltar de novo como um ente querido nosso aí, isso coloca, mas que vai se manifestar através do choro, obviamente que não. Mas nos traços daquela criança, no caráter, na moral, no jeito mesmo daquela criança, na como ela conversa, no como ela gesticula, isso a gente percebe nitidamente que há essas questões. Mas, nesse sentido aqui, não podemos garantir. Mas que é fato, e a doutrina nos coloca isso, que a reencarnação é justamente isso, entes queridos nossos voltando junto conosco novamente para nos ajudar, outros resgates de reparações nossas do passado e também nossas reparações de espíritos que estavam conosco em outras existências, que vamos trazer como os filhos, como os pais, para que estarmos juntos, para caminharmos novamente, buscando aquilo que Jesus nos pede, o amor na sua essência. Porque em outros momentos nós não fizemos isso. E conforme Pedro coloca em uma de suas epístolas, quando ele diz assim que o amor cobre a multidão de pecados, é justamente isso, a gente aprender com amor a resgatar esses equívocos do passado e através destes momentos agora, nessa reencarnação atual, proceder dessa forma, fazendo o bem, amando, para que a gente possa caminhar. Então é possível sim que um bisavô, um avô, um tataravô, até o pai, que já faleceu há algum tempo, a mãe, um irmão, volte novamente, dentro do merecimento dele, obviamente, dentro da condição que ele se encontra e da forma também como passou. Porque se foi, por exemplo, um espírito suicida, vai levar um tempo maior para ele poder se ajustar a isso e ter a condição de merecimento novamente para retornar aqui e conseguir caminhar novamente. Então por isso que a doutrina coloca muito bem. A questão do suicídio, ela pesa um pouco mais para essas questões. Então, para a gente entender isso, por isso que a gente coloca. Às vezes a mãe falece, e aí, às vezes, o filho atormenta com isso e comete o suicídio, achando que vai encontrá-la. Não vai. Infelizmente, não será possível. Destinos serão outros. Se tiverem ido na mesma condição, sim. Até mesmo tem uma outra pergunta aqui, o Jomar vai estar falando sobre ela, sobre parentes aqui que se encontram no momento do desdobramento, no momento do sono do corpo físico. O Eurípides falou muito bem, né? Possível mas não é comum reencarnar com, assim, vai e volta rapidamente, né? Dizem que a fila é muito grande de gente para reencarnar, então geralmente vai para lá, fica um tempo lá antes de voltar. Mas tem gente que reencarna rapidamente, porque reencarne e desencarne, cada um tem o seu, e é diferente. Por exemplo, eu já vi casos de suicidas, né, que tinham muito mérito, mas se suicidaram, uma condição espiritual terrível, e aí reencarnaram de forma rápida para um novo corpo, exatamente para consertar o perispírito, que estava muito problemático. Então, uma nova reencarnação com um bebê todo problemático, né, com uma série de problemas mentais, físicos, né, mas exatamente teve o reencarne por mérito, naquela condição terrível, mas por mérito, porque no mundo espiritual ele ia continuar sofrendo. Então, por mérito, permitiu uma reencarnação, uma mãe dele de outra vida aceitou recebê-lo numa reencarnação que não chegou nem a sair do feto, nem chegou a nascer, morreu no útero, mas que essa reencarnação foi muito importante para esse suicida, porque
permitiu, através da força genética da mãe, né, no processo reencarnatório, reconstruir muita coisa que no suicídio ele teve deficiente. Então, cada caso é um caso. Não pode se generalizar nunca, né? E exatamente essa questão de Deus, justiça, Deus, amor, tudo que for possível fazer. Tem até uma outra pergunta aqui sobre isso, depois eu falo. Mas, prioridade, pergunta de hoje. Tem alguém de letra bonita que perguntou o seguinte: sonho muito com meu primo, que desencarnou há quase 5 anos. O sonho é muito real. Acordo sentindo o abraço dele. E é sempre sempre que isso acontece, fico bem. Como chama isso? Eu posso encontrar ele em sonhos? Como chama isso? Tem vários nomes. Na obra básica, né, o Livro dos Espíritos, que é o livro que todos devem ler, ele é chamado de desdobramento espiritual. O que é o desdobramento espiritual? Quem sabe o que é o desdobramento espiritual? Levanta a mão, só para mim ver. Ah, a maioria, muita gente já sabe, muito bom. Desdobramento espiritual é o que acontece durante o sono do corpo físico. Quando o corpo físico dorme, permite o espírito, com o seu perispírito, que a gente já falou, então é o desdobramento perispiritual, ele sai do corpo, deixa o corpo dormindo e vai para o mundo dos espíritos. Só 5 minutos? Está doido. Vai para o mundo dos espíritos. E no mundo dos espíritos, ele vive experiências, como, por exemplo, encontrar familiares desencarnados. Pelo que ela tem o sonho também, tá, gente? Tem o sonho físico, o sonho psíquico. Quem aqui já não sonhou que estava perto de um banheiro ou perto de um riachinho e tal, e deu aquela vontade, né, de fazer alguma coisa ali física, e fez e acordou molhadinho? Quem? Quem? Isso é um sonho mesmo, é uma necessidade física, biológica, que a gente acaba sonhando e realiza as coisas e tal. Então isso existe, mas existe o desdobramento espiritual. Quer ver? Quem aqui já sonhou que está voando, ou que está em outro lugar, e de repente cai? Quem já sonhou que de repente cai? E agora, vocês não acordaram antes de cair? Antes de bater no chão? Foi ou não foi? Por quê? É exatamente um susto, alguma coisa, algum incômodo corporal, que a gente fica ligado ao corpo físico através de um fio, digamos assim, né? Um cordão fluídico, digamos assim, que se qualquer coisa acontecer com o corpo físico, você é atraído ao corpo instantaneamente. E aí o nosso espírito lembra dessa voltar ao corpo de repente, como está caindo, está voltando. Só que antes de chegar no chão a gente acorda. Então essa é a sensação muito natural desse retorno do desdobramento de uma forma rápida, de uma forma que não estava sendo esperado. Então no desdobramento espiritual a gente vive essas experiências e volta com lembranças arquétipicas ou arquetípicas. Por quê? Não foi esse cérebro que vivenciou a experiência, não foi com os olhos, não foi com o corpo físico. Então, no momento que a gente volta, quando o perispírito se acopla ao corpo físico, digamos assim, alguma coisa ele passa para o cérebro físico. Então, é por isso que a gente lembra do sonho mais ou menos. Aí passa uns minutos, a gente esquece o sonho, já não lembra mais. Aí a gente fica lembrando, sonhei com alguma coisa, mas não sei o que é. Ou vem as coisas tudo misturadas, porque a gente vive uma experiência espiritual, retorna para o corpo e lembra alguma coisa. Então é possível encontrar, sim, tranquilamente.
E isso não é uma coisa só de agora, não. Se você fizer uma pesquisa histórica, todos os povos, né, a própria Bíblia nossa, mas também os livros sagrados dos índios, os livros sagrados dos maias, dos hindus, tudo fala de sonho. Sonhou com gente desencarnada, sonhou. Então, isso é natural, é normal, né? Está catalogado na história, na cultura, na antropologia. Falando demais, né? Acabou o tempo. Então é isso, é desdobramento espiritual, mas tem outros nomes. Por exemplo, ela também é chamada de conscienciologia, projeção da consciência. Outras escolas falam que do momento do sonho você pode projetar a sua consciência. E isso, tem muita gente que faz isso e treina a fazer isso. Aí ele sai durante o sono, visita, vê a casa de alguém, aí depois ele liga, olha, você estava fazendo isso lá na sua casa? A pessoa confirma. Então, existem estudos científicos a respeito dessa possibilidade do que o Espiritismo chama de desdobramento espiritual. Gente, muito obrigado, boa noite para vocês, né? Espero que na nossa palestra a gente possa esclarecer mais coisas.